vou dar início aqui, né? E já passamos aí uns 7 minutinhos aguardando. E que seja bastante proveitoso a todos que estão aí conosco nesta manhã, ok? Quero aqui falar sobre emoções e sentimentos em meio a pandemia, né? E o isolamento físico que estamos vivenciando neste momento. Sabendo que nós estamos vivenciando dias atípicos, obviamente não planejados, que nunca, jamais passou em nossa mente passarmos por um momento igual a esse que estamos vivenciando agora. Uma crise sem precedentes, de todos os lados, de todas as formas, e que tem deixado um conjunto aí de emoções e de sentimentos sem precedentes em várias pessoas. Todos nós, de diferentes modos, estamos sendo atingidos por isso, né? Com certeza. Uns mais e outros com menos dificuldade em lidar com tudo isso e com as emoções e os sentimentos que estão sendo estão aparecendo, estão, né, sendo evocados através de toda essa situação. Quero deixar aqui bem claro para todos que são reações bastante normais para essa situação anormal que estamos vivenciando. Sim, como não temos o costume de passar por uma situação tão atípica como essa, várias reações e sentimentos são esperadas nesse momento. Então, nós não vamos conseguir estarmos alegres o tempo todo, nunca conseguimos, e agora, mais do que nunca, não vamos estar 100%, não vamos conseguir isso. Então, é uma oportunidade para agora, para nós, para que possamos parar, refletir, processar tudo isso que estamos vivenciando, tudo isso que estamos sentindo. E tudo bem se você não está bem o tempo todo. Tudo bem se você não se está se sentindo bem, se você não está conseguindo se adaptar, se as emoções que estão sendo afloradas, vocês não está conseguindo lidar com elas de maneira positiva. Então, estamos vivenciando aí altos e baixos, né? Uma corrente de apreensão o tempo todo, uma tensão, todo esse contexto de isolamento físico que estamos vivendo, as adaptações de home office, crianças com aulas online, nós com os familiares 24 horas dentro dos lares. Então, com dificuldades financeiras, contas atrasadas, as quantidades de vendas para quem trabalha com vendas diminuíram e tudo isso. Pessoas mais irritadas, dificuldades nas comunicações dentro dos lares, nos trabalhos, a incerteza, o medo, o estresse. Então, assim, são bastante coisas que estamos vivenciando nesse tempo. Mas nós poderíamos prevenir muito dos nossos padeceres educando gentilmente a nossa mente. Nosso corpo e as nossas emoções, elas andam juntos. Mas também não devemos exigir o tempo todo. Não devemos exigir, ainda mais agora. Não é tempo de fazermos essa autoexigência de nós mesmos, né? Auto e também dos nossos familiares e amigos, né? Mas para isso nós devemos conhecê-la, né? Não devemos nos entregar a essas demandas externas, né? Nos entregarmos a tudo o que estamos vivenciando agora, entrarmos aí numa entrega total a todas as circunstâncias e as dificuldades, mas também não podemos ignorar, não podemos reprimir tudo isso que estamos sentindo agora. É real, o sofrimento é real, a dificuldade é real, o vírus é real. Todos nós estamos passando por um tipo de sofrimento agora, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto ou o idoso. Está passando por reações, sentimentos, reações emocionais nesse momento. Então nós, mais do que nunca, devemos estar atentos a nós mesmos e àqueles que nos rodeiam. E sabermos e falarmos e ensinarmos a eles quais são essas reações e que elas são esperadas para esse momento e como tentarmos lidarmos de uma forma mais positiva com tudo isso e com todas essas emoções. São várias emoções que são esperadas e sentimentos que são normais para essa situação anormal que estamos vivenciando agora, como impotência, irritabilidade,
angústia, tristeza, desamparo, solidão. Solidão, sim, pessoas que estão em isolamento físico, que teve sempre uma vida ali de viver muito, né, com suas relações interpessoais, de sair, de estar com amigos, e agora que estão em isolamento físico, com certeza, os jovens, adolescentes, crianças estão sofrendo muito nesse momento com o isolamento físico, com a solidão, né? As mudanças de rotina puderam aí modificar, né, o nosso sono, né, trazendo até distúrbios do sono, do apetite e uma certa letargia, em alguns dias uma certa apatia, dificuldade, uma lentidão para fazer as coisas. Com isso tudo, com todas as notícias, com tudo isso que tem nos ocasionado essa certa tensão, nós nos sentimos quase que diariamente cansados e sobrecarregados. É um cansaço, a gente se cansa, mas parece que esse nível de cansaço ele aumentou com tudo isso, né? Porque é o medo, é a tensão, a preocupação do amanhã, a preocupação e o medo com o vírus, se vamos ser contaminados, o cuidado com a família, com o trabalho, e lidar com tudo isso, com a economia, com todas as questões mundiais que estamos vivenciando. Então, é muita informação e tudo isso está nos causando muita tensão e estamos cada vez mais sobrecarregados. Os conflitos interpessoais têm aumentado bastante, temos vivido mais tempo dentro de casa com os nossos familiares e muitas pessoas têm tido muitas dificuldades em lidar com isso. Pode ser, quem sabe, a dona de casa, em lidar diariamente com seus afazeres domésticos, que com certeza aumentou e aumentou bastante isso por causa da alimentação, né, e com os seus cônjuges ou os filhos por maior tempo dentro de casa, as crianças. Então tudo isso demanda mais tempo, demanda mais aí a alimentação, a fazer, a comprar, né? Então tem que sair de casa para estar comprando, e os conflitos também no trabalho, com o home office, o trabalho à distância, remoto, como tudo isso, essas relações de chefe, de funcionário, de amigos, como tudo isso tem sido bastante abalado. E o medo, com certeza, o medo de morrer, a preocupação de ser contaminado ou um familiar. Então, todos esses sentimentos e essas reações que eu acabei de falar, elas são, de certo modo, esperadas para esse momento. Sabemos que estamos vivendo um momento que até para pessoas que estudam na área sobre as reações emocionais, sobre o emocional em meios a pandemias ou a desastres e catástrofes, esse é um momento muito diferenciado. Então eles estão tentando ainda, estão em estudos, tem artigos, alguns artigos que já estão sendo, né, falado e tudo mais, mas não tem ainda algo concreto que possa falar é isso que você está sentindo, mas são reações esperadas para esse momento. Então, se você está sentindo isso, não se desespere, ok? Não pense que já dei um diagnóstico, que estou com um transtorno, que estou doente, e que calme para esse momento, tenta acalmar as pessoas que você vê que está passando por isso, que está tendo alguma dessas reações, que eu tenho certeza que todos nós, assim como eu, alguma dessas aqui nós estamos sentindo, e outras más reações. Então, devemos mais do que nunca estarmos atentos a nós e às nossas reações e em como lidarmos com ela, né? Então, mais do que nunca, ensinarmos aos nossos filhos, aqueles que estão perto de nós, já que agora você está aqui comigo escutando isso, tendo primeira vez acesso a isso, de que são reações normais. Então eu não preciso sobrecarregar a minha mente com essa preocupação de que agora estou me afundando na depressão ou na ansiedade. Não, a certo modo todas essas reações são esperadas. Óbvio que tem pessoas que já tinham o diagnóstico, quem sabe, de um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade e outros mais, como toque, e tudo isso está sendo bem aumentado. Os níveis de todas essas emoções estão vindo maiores ainda, né? Então devemos mais do que nunca estarmos atentos e termos esse conhecimento de sabermos como ajudar essas pessoas, de estarmos dispostos. Quem sabe talvez você possa falar, eu não sei
Mas como ajudar, ou somente estar disposto a levar essa pessoa a procurar uma ajuda profissional ou alguém que possa escutá-la se essa reação que ela está tendo, esses sentimentos que estão vindo, estão sendo maiores do que ela e ela não está conseguindo lidar nesse momento. O que eu posso estar fazendo? O que eu posso estar fazendo para mim mesmo, para que eu possa estar, de certo modo, bem nesse momento para ajudar aquelas pessoas que não estão conseguindo lidar com tantas emoções e reações e sentimentos nessa fase que estamos passando. Nós com certeza temos que todos já leram algo ou já escutaram uma live. Eu sei que pode ser bastante pragmático ficar falando sobre isso, de como seguir algumas rotinas e tarefas diárias que pode nos ajudar, mas eu acho que isso não é repetitivo, porque tem pessoas que estão conseguindo colocar, quem sabe, o mínimo possível da sua rotina, das suas práticas diárias, ali, das suas tarefas em família, colocar isso como rotina e conseguir praticar, mas tem pessoas que não estão fazendo, não têm conseguido, ou quem sabe nem sabem por onde começar. Então eu acho que é bastante benéfico e positivo a gente sempre estar lembrando, a gente sempre estar falando, e do mais simples que seja, quais os passos que nós podemos aí estar seguindo, fazendo, falando para nos ajudar e para ajudar aqueles que também estão passando por essas dificuldades, estarmos atentos, né? Então, esse atual cenário que estamos vivenciando está trazendo muitas sensações de medo, de ansiedade, e piores para umas pessoas, maiores para outras pessoas, e alguns passos, algumas dicas podem ser utilizadas para que consigamos trazer um bem-estar psicológico a nós e às pessoas, além de todas as recomendações médicas que nós já sabemos, com os nossos cuidados, né, com a nossa higienização, com o nosso isolamento físico, de sairmos no momento necessário, que já estamos saindo para trabalhar e tudo isso, temos esse cuidado. E também nosso cuidado psicológico mesmo, nosso cuidado mental, a nossa prática diária de tudo aquilo, como a alimentação, da nossa rotina. Eu acho que principalmente, em primeiro lugar, seria manter a nossa rotina, né? Mesmo que seja bastante difícil, devemos mais do que nunca nos esforçarmos para mantê-la. Desde o nosso levantar, né? Continue ali usando o despertador para aquele horário que o seu organismo, né, tinha o costume de acordar, de fazer a sua refeição, de fazer o seu café da manhã, para que seu organismo continue quem sabe, nesse padrão que sempre teve, de acordar para ir para o trabalho, de você se arrumar, de você estar preparado para fazer seu home office, o café da manhã com as crianças que iriam para a escola. Não quero dizer que você vai seguir à risca, né, que acordava, por exemplo, aqui umas 6:30 da manhã para colocar os meninos para a escola, mas agora não há necessidade disso, porque tinha o tempo de locomoção, né? Então, se já estamos dentro de casa, mas o horário ali, né, de 8 horas, de levantarmos, de tomarmos café junto antes do trabalho, de estabelecer metas para o seu dia, metas que você consiga alcançá-las, mas se você não conseguir alcançá-las, não se cobre, nessa questão de se cobrar, porque você tem que estar sempre ali fazendo algo, e se você não fizer algo, você se culpa, então você se martiriza porque você não está fazendo aquilo que você planejou. Planeje e tente cumprir. Pode ser em micropassos, né, em pequenos passos diariamente, aquilo que eu tinha o costume de fazer, aquilo que costume das minhas atividades diárias, o que eu fazia, o que eu posso estar fazendo nesse momento para ajudar nesse momento aqueles que estão dentro de casa. Além das suas atividades, do seu trabalho, usar esse período para ser mais criativo com as pessoas dentro da sua casa, com as crianças. Nós temos aí dicas de leituras, de filmes, muitas coisas que nós podemos fazer, que podemos utilizar esse momento sabiamente para que possamos, assim, quem sabe, ganhar conhecimento em uma área que nunca imaginaríamos, ou de compor, ou de cantar, ou de escutar música que possam nos acalmar, nos ajudar nesse momento a lidar com isso, a pararmos um pouco, né? E ajudarmos também as crianças nesse momento que estão passando também por grande dificuldade em lidar com tudo isso, com suas aulas.
Então, fazer uma organização do espaço, do ambiente, né, do seu trabalho, sempre manter tudo da melhor forma para que você consiga trabalhar, para que você consiga fazer com que aquelas metas que você programou para aquele dia, ou para aquela manhã, ou para aquela tarde, ou para aquele horário, você consiga cumprir da melhor forma naquele momento que você está vivendo. E um ponto aqui eu acho que é o cuidado com essa cobrança daquilo que você planejou e não alcançou, de você não ficar focado nisso, de que você não alcançou nesse dia. Então coloque essa meta que era para ter feito hoje e amanhã, mas também não cuidado com a procrastinação, de sempre deixar para amanhã e amanhã e amanhã e nunca fazer aquilo que você planejou para ser feito naquele dia ou naquela semana. Se esforce, é um esforço diário, por isso que muitas vezes vamos estar sobrecarregado e cansaço. Então, se você está vendo que não dá, para, respira e preste atenção se esse é o momento para você fazer aquela meta, aquilo que você planejou. Tente, com tudo isso, regular as suas emoções, as suas incertezas, as suas frustrações, né, com pequenos passos diários. Né? E a partir desses passos eu tenho certeza que você vai conseguir parar mais, observar mais o que você está sentindo, observar aqueles que estão do seu lado e conseguir de uma forma mais positiva lidar com todas essas emoções, além da sua rotina. Se você prestou atenção ali do seu dia a dia, do seu trabalho, dos seus afazeres, que o estresse está tomando conta de você, que você está ficando estressado além da conta, que com certeza isso pode estar acontecendo ou vai acontecer, faça pausas. Faça pausas, isso é super importante do seu trabalho, nas suas tarefas diárias. Então se perceba, não estou conseguindo, não estou fluindo, não estou conseguindo, então pare e preste atenção na sua respiração. Respire de forma bem lenta e devagar. Tente inspirar e lento e devagar, como assoprando uma vela, expire lentamente, prestando atenção na sua respiração. Isso é super, hiper importante e positivo para esses momentos estressantes. Você prestar atenção na sua respiração, concentrar-se nela. Então é um exercício muito simples e bastante benéfico nesse momento para você aprender, para você ensinar as crianças, ensinar o seu amigo, quem sabe que está passando por algum momento de estresse e de ansiedade, não está conseguindo lidar com isso. Então essa respiração consciente, ela acalma. Você começa a prestar atenção na sua respiração e com isso, repetidamente, você praticando, você consegue prestar atenção e tirar o foco daquele problema, daquele estresse, naquele momento, prestando atenção na sua respiração, você pode ir pausadamente se acalmando. Então, inspire por 3 segundos, conte 3 segundos e lentamente expire como assoprando uma vela. Depois nós podemos deixar essa dica aí para vocês, para que você possa tentar fazer, procurar um lugar, mesmo sentado, um lugar que você consiga ficar ereto ou deitado e fazer essa respiração, conhecida como também respiração também diafragmática, e você exercitar isso, ensinar as crianças a fazerem isso é muito positivo nesse momento. Então, preste atenção quando você estiver passando por um momento no seu home office, nas suas tarefas com as crianças, chame elas, sente aqui, você está irritado, senta aqui, vamos conversar, vamos juntos agora fazer essa respiração. Preste atenção na sua respiração, concentre-se nela agora. Inspire devagar e expire devagar lentamente. E isso, com o tempo, você vai se acalmando. Um ponto muito importante que nós temos focado, falado, até na nossa página aí da igreja, que todas as semanas nós temos feito postagem com as psicólogas da igreja, que sempre tem dado muitas dicas que são muito benéficas e práticas, e nós até deixamos uma postagem sobre a respiração. Se vocês puderem, voltem lá nessas postagens, leiam, pratiquem isso, procurem praticar. Um cuidado também nesse momento é com as notícias, mais do que nunca, se elas estão te sufocando e você está conseguindo prestar atenção em que todas essas notícias que podem ser reais ou muitas vezes aumentadas, ou sabemos como tem andado as fake news e tudo isso, então preste atenção àquilo que é benéfico para você estar vendo e escutando neste momento.
Se preciso for, faça uma dieta de informações. Então, a partir do momento que você se conhece, que eu me conhecendo, que eu sei que eu tenho dificuldade em lidar com as questões que estão sobrevivendo sobre minhas reações, e eu me entrego a escutar, a dar a minha atenção, o meu foco a todas essas notícias que estão passando dos veículos de informações nesse momento, tudo isso vai contribuir para que todas essas minhas emoções, os meus sentimentos, o meu medo, a minha ansiedade, o meu temor seja aumentado. Então, tenha cuidado, se preciso for, evite, preste atenção naquilo que é necessário você estar sabendo nesse momento. Eu não estou falando para que nesse momento vamos nos fechar e não vamos saber de nada. Mas se eu sei que aquilo não está me fazendo bem, se eu tenho dificuldade em me concentrar, em me lidar com o meu dia a dia, já comigo e com as minhas questões da minha família, então para que essa enxurrada de informações nesse momento, eu tenho certeza que não vão ser necessárias, então eu tento parar e analisar e desligar e quem sabe num momento, no início ou no final do dia, estar a par do que está acontecendo. Um exemplo, para que eu preciso todos os dias saber o número de pessoas que foram contaminadas, o número de pessoas que estão tendo suas vidas ceifadas. Eu não estou querendo aqui falar que não está acontecendo ou não dar atenção às pessoas que estão sofrendo, mas é saber que tantas informações estão trazendo sofrimento para mim nesse momento e para aquelas pessoas que estão comigo em minha casa, que estão também assistindo elas. Então, acho que é bastante importante nesse momento saber o que é necessário de informação eu estar sabendo, de eu estar trazendo à minha mente, aos meus pensamentos. Então, o que é necessário? Nosso cérebro, ele fica o tempo todo procurando, nesse momento de incertezas, informações que nos tragam, quem sabe, um controle. O nosso cérebro, ele fica procurando. Então, eu quero saber, ele fica ali automaticamente procurando, eu tenho que saber, eu tenho que procurar, porque isso, quem sabe, vai me dar um controle da situação, isso vai me trazer calma. Então, se você lê várias notícias positivas no dia. Preste atenção se aquilo vai ficar gravado em sua mente, em seu cérebro, vai ser aquelas que são negativas. Certeza. Nós vamos ler várias positivas de pessoas curadas, de pessoas que estão conseguindo, quem sabe, um emprego, daqueles que estão reabrindo seus negócios, que estão conseguindo vendas, daqueles que foram curados, daqueles que estão vivendo mesmo com muitas dificuldades bem, mas essas não ficam registradas. Na nossa mente fica o tempo todo pessoas que foram infectadas, pessoas que estão perdendo vidas, empregos, a dificuldade, a economia, a política, e a nossa mente vai sendo tomada por isso tudo, com essas informações que são negativas, porque são. Nós vamos ficando obcecados, o nosso cérebro vai ficando obcecado por tanta informação. Com isso, o nosso nível de cortisol, do nosso hormônio cortisol, vai sendo aumentado. Com isso, aumentando também o nosso nível de ansiedade, de estresse. Vai aumentando. Então, o cérebro vai sendo alimentado por essas informações e você fica ali naquele estado de alerta o tempo todo. Então, tenha cuidado com aquilo que você tem visto e escutado. E também deixar os seus filhos ter acesso. Não quero, agora a gente pode passar para as crianças, eles terem acesso a saber o que está acontecendo, né? Devemos ensinar mais do que nunca, eles terem consciência do que estamos passando. Mas tem coisas que nós devemos privá-los, tenho certeza disso. Então, como pais e amigos, podemos ajudar as pessoas que não estão sabendo lidar ou que escutar nesse momento. Estejamos atentos a isso. Mais do que nunca devemos nos alimentar bem, prestarmos atenção daquilo se estamos mesmo com fome ou é a ansiedade que está nos fazendo comer mais. Dormir e prestar atenção no nosso sono, como é importante estarmos descansados nesse momento, e fazer os exercícios dentro do possível, se você puder, mesmo que você não está indo para a rua, não está podendo fazer, quem sabe, as suas caminhadas, mas fazer diariamente alongamentos dentro da sua casa, na sua janela que bate, quem sabe, o sol, como é importante diariamente tomarmos uns minutos de sol e nesse momento fazermos alongamento, respirarmos diante do sol, como isso nos ajuda, como isso nesse momento
libera a liberação de dopamina, serotonina, que são aí esses hormônios que trazem o bem-estar, que trazem prazer. Então, nesse momento, mais do que nunca, preste atenção como está a sua alimentação, o seu sono, os seus exercícios físicos, se você não tinha costume, mas por estar muito tempo agora dentro de casa, tome cuidado com isso, de parar, quem sabe ali alguns segundos e momentos e minutos do seu home office, levantar, fazer um alongamento, procurar vídeos na internet de como fazer um alongamento, quem sabe sentado ali, se você está no meio de uma reunião, e o que você pode até com as crianças, né? Que tem bastante energia e muita energia mesmo, e agora dentro de casa a gente evita muito sair, mesmo tendo alguns espaços na sua área, de o que a gente pode estar fazendo para que essa energia seja gasta, que a gente também em alguns minutos do dia paremos e consigamos aí diminuir essa tensão que é emocional e que vai responder no nosso corpo. Nosso corpo vai sentir, a nossa coluna vai sentir mais do que nunca por estarmos um tempo maior tenso, sentados. Então, corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. Preste atenção nisso, se esforce. O esforço vai ser maior, mas se esforce mesmo para manter a sua alimentação, as práticas aí desse, quem sabe, de algum alongamento, de alguma exercício físico mais básico que seja, então tente fazer isso. E com esses exercícios eles vão liberando a dopamina e a serotonina e elas ajudam na regulação tanto do seu humor, do seu sono, do seu apetite, da sua temperatura corporal, da sua sensibilidade. Então vai contribuir para que você consiga lidar mais com as suas emoções nesse momento. Mais do que nunca, a prática da gratidão, nesse momento de você parar também no seu dia e de ser grato por tudo aquilo que você já vivenciou. Não somente os momentos de dificuldades, mas que você traga à sua memória todos aqueles que você já passou e que você conseguiu sobreviver, que você conseguiu vencer. E então, você sabia que você ser grato, você pode aí ajudar também na liberação da dopamina? Sim, a gratidão. Ser grato aí diariamente, a liberação da dopamina, logo essa liberação, ela aumenta essa sensação de prazer e de bem-estar. E com isso diminui a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. Então, acho que você sabendo disso, você consegue fazer isso, colocar algumas dessas práticas aí diárias como importantes do seu dia, são metas. Então tente fazer isso, se esforce para fazer isso, que eu tenho certeza que aos pequenos passos você vai aprendendo, você vai ensinando aos seus filhos e vamos conseguindo aí dar um passo de cada vez e passar de uma forma mais positiva por toda essa situação. Então, seja grato, traga a sua memória de tudo aquilo que Deus já fez por você, de tudo aquilo que você é em Deus, de todas os livramentos, de todos os momentos alegres, de todos os seus familiares que estão bem, de todas as pessoas que estão bem, de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você alcançou. Então, sempre traga isso à lembrança e seja grato por isso. Pratique a gratidão diariamente. Traga isso à sua memória. Exercite a gratidão. Coloque as coisas, tente colocar as coisas em perspectiva. Quando você estiver em gratidão, né? Você tem um lugar para ficar. Você tem a casa, se você tem amigos, você tem família, você tem comida, né? Então, isso tudo te faz passar por essa fase de uma forma mais benéfica. Você ter conhecimento de pessoas que estão, quem sabe, passando por uma dificuldade bem maior que a sua, quem sabe financeiramente, materialmente. Então, você ter contato e você estar sabendo disso e saber que você diariamente é alcançado por essa graça de ter acesso a tudo isso, isso é um aprendizado e você vai aprendendo a ser grato por tantas coisas que você tem. Então, concentre-se nisso. Concentre seus pensamentos, a sua mente e pare, tenha momentos nos dias
ter pausas para fazer esses agradecimentos por tudo isso que você tem. Seja grato. Faça uma lista de tudo aquilo que pode te influenciar. Pode escrever, isso é bastante positivo e benéfico para esse momento, como a gente pode escrever tudo aquilo que a gente precisa fazer, as nossas metas diárias e tudo aquilo que podemos alcançar e não alcançar, e tudo aquilo que está dentro do nosso controle e do que não está. E se você não puder escrever e colocar em sua mente, ensinar a sua mente os seus pensamentos, o que eu posso fazer, o que eu posso controlar, o que cabe a mim nesse momento controlar? Aquilo que não cabe a mim, eu tenho que aprender e ensinar a minha mente que eu não devo me concentrar a isso, usar as minhas forças nesse momento que já estão bem debilitadas, usar a minha energia para focar naquilo que eu não posso controlar. Eu não tenho controle na quantidade, por exemplo, de quantas pessoas vão ser contaminadas. Eu não tenho controle na política, eu não tenho controle em muitas coisas. Então, a gente aprender isso e trazer isso na nossa mente, o que cabe a mim, o que está sob o meu controle, que são os meus cuidados diários, aquilo que é minha responsabilidade, as minhas tarefas diárias que eu posso estar ali controlando, mas o restante que não está sob o meu controle, que está no controle agora do nosso soberano, que está sob o controle de todas as coisas, sempre esteve e vai estar. Isso nos traz paz, dá-nos paz, traz paz nesse momento. É Ele que está no controle de todas as coisas. Então, aceite que você não pode controlar essas circunstâncias. Traga à sua mente, à sua memória, que você não vai conseguir controlar todas as coisas. E isso é saber e confiar em Deus, que eu não tenho controle sobre as maiores coisas da vida. Que nem a minha própria vida, é Ele que está no controle de tudo, é Ele que está controlando a saúde, é Ele que está controlando todo o controle da pandemia, de tudo. Então, traga isso à sua mente e reforce isso diariamente, que você não consegue controlar aquilo que cabe a você nesse momento, aquilo que você pode influenciar, aquilo que não pode. E ajudar também aquelas pessoas que estão do seu lado a fazer esse exercício, ensinar isso a eles, a seus filhos, de uma forma ali para cada idade, ensinar aquilo que é a responsabilidade dele naquele momento, o que ele pode estar fazendo, como que ele pode estar lidando com isso. Há muitas pressões, há muita expectativa de tudo agora nesse momento. Então, vamos nesse momento canalizar a nossa energia, as nossas forças para aquilo que pode nos ajudar nesse momento, aquilo que está no nosso controle, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, tudo isso que eu estou falando, essas dicas, mesmo que básicas, tente fazer com os seus familiares agora nesses dias. Chame as crianças, tire esses momentos da aula de online, né, que estão tendo, pare com eles, na hora que você puder parar com seu home office, chame eles, sente aqui, respira, fala, pergunte qual tem sido as dificuldades dele. Acho que mais do que nunca é importante agora, né? Tem muitas pessoas que estão mais isoladas do que as outras, que moram sozinhas, que não estão com seus familiares, que estão distantes mesmo fisicamente, em outros estados, e mais do que nunca nós devemos agora utilizar os meios de comunicação, o telefone, a internet, o e-mail, as videochamadas, como tudo isso tem sido maravilhoso. E eu falo, por exemplo, próprio meu pai, minha mãe, que estão lá no Goiás, e a gente tem feito sempre que podemos, temos tirado o horário para fazer videochamadas e coloco com os meus irmãos, com meus sobrinhos, e vermos que estão bem, vermos o rosto da pessoa e falar. Isso trago também bastante calma e a certeza de que tudo vai ficar bem, que toda dor é por enquanto, que é um momento e que estamos juntos, mais do que nunca. Sabermos e fazermos, falarmos e darmos essa certeza de que estamos juntos nesse momento para os nossos familiares e amigos, para que mesmo em isolamento físico, eles sintamos perto uns dos outros. Então faça isso.
Mande uma mensagem no momento que você puder. Você tem feito isso? Procurado saber como é que estão os seus amigos, os seus familiares, sempre mandando mensagem, mesmo que você não tenha, quem sabe, pensado, não tenho uma palavra para falar, faça uma videochamada, mas não foque em outras coisas, em outras situações alegres que vivenciamos, traga memória de momentos familiares, de festas. Isso é bastante, como é que fala? Animador, muito. Então faça isso. Aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade com doenças ou com doenças crônicas, que já haviam um quadro de doença, dê atenção, procure estar sempre atento a eles. Se você está escutando, aprendendo, procure aprender a saber sobre isso, a como lidar com essas emoções e ajudar os seus amigos nesse momento. É super importante, assim como a gente muitas vezes aprendemos nas escolas, aqueles primeiros socorros, né? Sempre a gente tinha palestras e como é importante a gente ver numa situação como essa, a gente saber como são os primeiros socorros psicológicos, né? Mentais, de como saber quais são os sentimentos e emoções que são esperados nesse momento, e eu saber que meu amigo está passando por isso e eu acalmar ele. Olha só como é importante a gente saber sobre isso, né? E eu vi uma psicóloga que ela está trabalhando sobre esse assunto, essa temática muito importante, né, na área de desastres e como agora que estamos vivendo também de pandemia. Nos Estados Unidos já há essa prática, né? Além de ser ensinados os primeiros socorros ali de físicos, agora há a prática do ensino dos primeiros socorros psicológicos, como isso é devido para nós nesses dias. Se nós já soubéssemos ou estarmos cientes disso, ensinar desde criança aos nossos filhos, né, quais são as reações e a todas as dificuldades, não só essa, mas as dificuldades da vida que estamos suscetíveis, não estamos livres delas. Nós estamos todos suscetíveis a sofrer na vida por N motivos, mas quando aprendemos e nos conhecemos e sabemos das nossas emoções, sabemos que o que é esperado para esses momentos e ensinarmos desde criança aos nossos filhos, isso nos ensina a sermos resilientes, a sabermos que as dificuldades nos tornam pessoas mais fortes, disciplinadas, sim, disciplinadas. A prática de tudo isso aqui, dessas dicas que eu estou falando, de você diariamente tentar trazer isso, praticar isso, vai ajudar a você. Então, vamos prestar atenção aí. Agora, mais do que nunca, aos nossos amigos e familiares, nesse momento que estamos mais dentro dos nossos lares, nesses momentos de que estamos tendo mais dificuldades com os relacionamentos interpessoais. Mais do que nunca, sejamos gentis. Mais do que nunca agora, nesse momento, sabemos que todos estão passando por alguma dificuldade. Por mínimo ou por máximo que seja, alguém está sofrendo. Pode ser a pessoa que está do seu lado agora e você não sabe ou não prestou atenção. Pode ser o seu filho, que não sabe verbalizar, que não sabe falar, não sabe nomear a emoção que ele tem sentido. Então, vamos ser gentis nesse momento. Vamos, agora mais do que nunca, é um desafio para todos. É um desafio para pais, para filhos, para idosos. É um momento bastante desafiante para nós. Estarmos juntos, quem sabe numa casa pequena, num apartamento, né? E mesmo que seja com pessoas que nós amamos, pessoas que são queridas, que queremos bem. O fato de estarmos longos períodos juntos em espaços pequenos, confinados, é estressante. É estressante. Então, vamos ser gentis e compreender e saber que dependemos e que precisamos ajudar mais do que nunca uns aos outros nesse momento. Então, seja gentil com o seu cônjuge, com o seu filho, pratique a empatia, tente se colocar no lugar dele. Se eu fosse nesse momento o meu filho que está passando pela essa aula online,
quase que nunca mexeu em computador, em como é que acessa, como é que faz, como é que está sendo estressante para ele. Se coloque no lugar do seu cônjuge que está passando por um home office e que está tendo que lidar com muitas, mas muitas cobranças internas e externas, e não está sabendo lidar com isso, em momentos, quem sabe, de irritabilidade, de estresse. Se coloque no lugar. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do seu amigo que se fechou nesse momento, que não quer falar, que não quer se abrir. Se coloque no lugar da mãe, da dona de casa, que está dando lidar com todos os seus afazeres que parece que parece que nunca acaba, né? Que tem vida, como a gente sempre fala, né? Parece que a louça tem vida, sempre a gente vai lavando e tem mais para lavar. Se coloque no lugar de cada um dos seus amigos e dos seus familiares. Seja empático nesse momento. É um momento oportuno para que você pratique uma escuta empática. Quem sabe você falar, eu não sei escutar, a gente não aprende a falar. Rubem Alves tem uma frase que é maravilhosa, né? Que a gente sempre tem cursos aí de oratória, mas a gente nunca vemos curso de escutatória. Então, pratique a escuta nesse momento. Se você vê que seu filho, seu cônjuge, seu amigo, que você não, quem sabe não está perto, mas que você pode fazer uma ligação, uma videochamada, está diferente, está calado ou está irritado, não está conseguindo lidar com as suas dificuldades, chame ele, sente aqui. Você quer falar? Eu vou te escutar. Fala que eu te escuto. Sente aqui, eu tô vendo que você tem mudado, você está irritado, você está calado. Fale, você quer falar? E ajude a pessoa a falar. E deixe ela falar. A pessoa falar quando ela está passando por uma dificuldade, ela vai falando através das palavras, ela vai se escutando e isso é terapêutico. Falar é terapêutico e ser escutado é terapêutico. Essa semana o Arthur teve bastante dificuldade com a aula online, teve um momento que ele começou até a chorar e eu estava me preparando para ir para o trabalho, ele estava no home office dele, eu estava com bastante dificuldade, muitas vezes também com estresse da correria e do trabalho, e eu falei, vem aqui, vamos sentar, e ele sentou, e eu falei, o que foi? Deixei ele chorar, e ele chorou, e ele me falou que está com dificuldade, que não é fácil, que ele não está gostando. Ele foi sincero, mãe, eu não estou gostando dessa aula, porque ele quer estar com os amigos na sala de aula, ele quer estar vendo a professora, ele, né, quer sair, quem sabe, um pouco daqui da rotina, que virou rotina ficar dentro de casa, mesmo a gente tentando fazer de tudo. E eu vi que deixei ele falar, e deixei ele chorar, eu escutei ele, depois eu com bastante calma e amor, falei algumas verdades em amor para ele, falei que era importante agora, eu sei que mesmo sendo difícil, a gente está ajudando ele a fazer as tarefas dele nesse momento de aula online. Então, eu escutei ele, deixei ele falar, não intervi, não tentei falar, é isso que você está sentindo, deixa ele falar. E depois, quem sabe, você até ensiná-lo ele, olha, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está sentindo é medo, essa reação que você está sentindo é normal para esse momento que nós estamos vivendo agora, tá bom? Então, eu estou aqui para te ajudar, para te ouvir. Quando você estiver passando essa dificuldade, vem aqui, chame seu esposo, chame seu cônjuge, estou vendo que você está tendo dificuldade de fazer isso, tente acalmar. Eu acho que nesse momento, se todos, né, ficarem irritados e todos se fecharem ou descontar no outro todas essas emoções, esses sentimentos, vai ser bastante complicado e difícil passar por esse momento. Então, tente lidar com o sofrimento nesse momento, do seu próximo, do seu cônjuge, do seu filho. Respeite o que ele está passando. Não fale, é frescura sua, você tem tudo. Você tem criança que não tem computador, tem criança que não tem internet, tem criança que não tem isso, tem criança que não tem pai, né? Não é momento de a gente estar falando e, quem sabe, jogando na cara. Né? Então, respeite que ele está passando por essa dificuldade, respeite a fraqueza dele nesse momento. Não quer dizer que eu estou, ajudando a que ele seja mais
demonstre mais essa irritação, não é isso. É escutar, deixar ele falar e depois ajudá-lo a lidar com todas essas emoções, a nomear e saber que tudo isso pode acontecer, que ele vai passar por essas dificuldades em toda a sua vida. Então, mais do que nunca, devemos ser relacionais nesse momento. A gente sempre fala ser relacional, né? Quando estamos em nossa comunidade. Então, vamos ser relacionais nesse momento do nosso ambiente familiar, na nossa casa. Ninguém se basta, mais do que nunca. Ninguém se basta. Eu preciso de você, você precisa sim de mim, mais do que nunca. Precisamos um do outro, precisamos dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, eles precisam de nós, dos nossos pais, dos nossos familiares. Então, senta, se sente, chame, ouça, converse, admite, fala. Esteja disponível nesse momento, seja disponível para o outro nesse momento mais do que nunca, né? Tomemos cuidado com as nossas respostas. A dificuldade é real, sim, todos estamos sofrendo, vamos sentir, mas tome cuidado com aquilo que você está dando vazão. Tome cuidado com as suas atitudes, as suas respostas. Sim, nós somos responsáveis por ela. Sim, mesmo que você esteja passando por dificuldade, seja qual ela nesse momento, você é responsável pelas suas respostas, pelos seus comportamentos e por suas ações. Então a gente tem que ensinar isso e aprender isso. Estamos sofrendo, a dificuldade é real, mas eu sou responsável pelo aquilo que eu faço, pelo que eu falo. Ensine também os seus filhos sobre isso. Tomarmos cuidado com aquilo, com as nossas respostas ante as crises. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos familiares e amigos nesse momento de crise? Qual é o legado que estamos deixando a todos eles? Então, no momento de crise, eu vou gritar, sair. Sim, à vontade, né? De sair e, quem sabe, extravasar. Mas é isso que nós devemos fazer nesse momento? É isso que vai ajudar? Essa é a resposta correta para esse momento? Eu não estou romantizando a situação. Não quero romantizar e dizer que é fácil e que é simples. Cada um sabe daquilo que está sofrendo com a sua dificuldade. Mas esse cuidado, mais do que nunca, com as nossas respostas diante da dificuldade, fala muito sobre nós, fala muito sobre o que está no nosso coração. Demonstra muito sobre aquilo que você é. Então, observemos isso. Paremos, pensemos, vamos respirar com calma, antes de dar uma resposta, antes de ser ríspido, mesmo sendo difícil. Tive a oportunidade de ajudar uma pessoa nos dias desses, de que em uma certa situação ela com muita dificuldade, e ela confessou que ela está com muita dificuldade em responder amorosamente a uma pessoa que está dentro de casa, e eu falei para ela, a pessoa também está com a dificuldade dela, mas você já tem consciência disso, eu estou te ajudando agora, eu vou te falar, é normal você estar sentindo isso, estar irritada e não estar sabendo lidar, mas não use isso pela palavra, entre aspas, desculpa, para você atacar o outro. Então, se for preciso, cale agora. A pessoa falou, você se chateou, cale. Vá para o seu quarto, respira, no momento oportuno. Vamos conversar sobre aquele momento que falamos, um ríspido com o outro. Vamos conversar. Acho que agora é o momento mais do que nunca de sermos comunicativos de forma assertiva, né? E sabermos responder de forma correta às pessoas. Com todas essas dicas que eu acabei de falar para vocês, com certeza, tudo isso que você está fazendo, esses passos, com todos esses cuidados, você pode ajudar com o aumento da sua resiliência. Sim, mais do que nunca. A resiliência, ela é a capacidade de superar as adversidades, sem ser afetado por elas de modo negativo e permanente. A resiliência é uma competência que surge e se desenvolve em situações difíceis, através de experiências negativas. As pessoas resilientes são mais tolerantes à mudança, entendem que imprevistos acontecem, fazem parte da rotina, por isso não perdem o controle, ok? Agora nós estamos vivendo esse momento
Veja o que você pode levar para a sua vida, o que é positivo nesse momento de você estar com a sua família, com seus filhos, ensinando a eles a esses passos, pequenos passos que eu dei para você conseguir seguir, tentar fazer, ser mais resiliente. Você já passou, quem sabe, por momentos muito difíceis, de perdas, de luto, de dificuldades, de tristezas profundas, e você conseguiu vivenciá-los, não foi fácil, você passou, você venceu aquele momento. Então você já sabe que você teve estratégia de como lidar. Então qual foi essa estratégias positivas que você utilizou naquele momento de crise? Traga elas à memória, faça nesse momento. É isso que é ser resiliente. E se colocar no lugar do outro. Ver que nós somos suscetíveis às dificuldades, mas saber que elas não são permanentes, elas são passageiras. E que a vida é feita de altos e baixos. E que isso faz parte dela. Então, esse momento também é um momento oportuno de aprendizagem. Estamos aprendendo, mais do que nunca. O que, quem sabe, vamos falar para os nossos netos, os nossos filhos vão passar para os filhos dele, que vivemos uma pandemia no ano de 2020. E o que eu levei dela para minha vida. Quais foram os pontos, né, que eu aprendi. A gente sofreu, mas a gente sofreu juntos, a gente crescemos juntos e isso nos tornou mais resilientes. Então as dificuldades vão vir, não quer dizer que vai ser fácil, mas nós estamos juntos, estamos sabendo lidar, as emoções estão vindo, mas eu estou sabendo lidar com as minhas emoções. Então, lidar com todas elas, ajudar o próximo, a estar disponível ao próximo, a escutar, a ter as práticas aí diárias com a sua saúde, com o seu sono, com a sua alimentação. Tudo isso contribui para que você consiga aumentar a sua resiliência e ser mais resiliente. Eu sempre falo e gosto de citar um livro que eu tenho lido e tem me ajudado bastante, tem me feito ver as coisas de outras formas, além, com certeza, de ler a palavra do Senhor, ter conhecimento de tudo aquilo que o Evangelho nos traz a nós. O livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele sofreu e padeceu e passou por 4 campos de extermínio. E ele pôde vivenciar na sua pele o verdadeiro sofrimento físico e emocional mais extremo possível. Ele sofreu bastante, foi isolado de toda a sua família, de sua esposa até que estava grávida. Os outros foram para outros campos de extermínio e ele pôde ver no sofrimento, esse sofrimento tão intenso, que ele tinha um sentido. Que até o sofrimento ele tem um sentido, há um sentido em meio ao sofrimento, porque você está vivendo, porque você está nesse mundo, a vida tem um sentido, a vida tem um propósito, e que o sofrimento faz parte. Então, ele conseguiu vislumbrar a vida em meio à morte, porque as pessoas estavam morrendo em sua frente, morrendo emocionalmente, fisicamente, e ele deixou frases e livros que têm ajudado bastante pessoas. E tem uma frase dele assim maravilhosa, que é: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for boa, use-a, faça de tudo para desfrutar essa situação. Quando ela for ruim, transforme essa situação, se você conseguir. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E foi isso que ele viveu dentro de um campo de extermínio. Ele não podia mudar a situação, ele não podia sair dali, ele estava preso ali. Poderia ser a qualquer momento morto. E ele viu que ele não podia transformar aquela situação, como nós nesse momento agora de pandemia não podemos mudar essa situação, não está sob nosso controle a pandemia. Mas podemos transformar a nós mesmos, né? Visualizar com os olhos o que tem de ser aprendido nesse momento, o que podemos passar para os nossos familiares, o que eu posso passar por esse momento, o que eu posso aprender com esse momento mais do que nunca.
Em Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14. Se você quiser abrir aí, vai falar sobre para nós advertirmos os ociosos, para que confortemos os desanimados, auxiliemos os fracos, que sejamos pacientes para com todos, que tenhamos cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejamos sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, que possamos continuamente estar alegres, que possamos orar continuamente, que possamos dar graças em todas as circunstâncias. Mais do que nunca agora, temos a oportunidade de colocar essa mutualidade em prática dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, de cuidar um dos outros, de servir, de se doar dentro das nossas casas, né? Podemos agora, muitas vezes, eu estar passando por dificuldade, você, mas saber que o meu próximo, que o meu marido, que o meu filho também está passando por dificuldade e eu ir de encontro à dificuldade dele, muitas vezes até me esquecer de uma forma correta, não ter os olhos só voltados para a minha dificuldade, para as minhas emoções que eu estou sentindo agora, mas para o outro. Agora que eu posso ir de encontro ao outro, ao meu amigo, ao meu familiar, ao meu irmão, ao meu cônjuge, ao meu filho que está sofrendo. É a hora da nossa prática diária, desse amor, desse cuidado, desse doar-se. Sim, mais do que nunca. Vamos colocar isso em prática. Nós temos o nosso exemplo maior, que foi o nosso mestre, o nosso Cristo Jesus, que viveu e padeceu, e em todo e qualquer momento de seu sofrimento mais intenso, físico e emocional, a todo momento ele foi disposto a doar-se por nós. Então, nesse momento, que você possa colocar isso, esse doar-se, esse exercício de estar de encontro ao outro, de se esquecer, esse, entre aspas, autoesquecimento, que é até falado no livro do Tim Keller, Ego Transformado. Ele fala desse autoesquecimento, não como eu vou esquecer de mim mesma, mas que o meu foco, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade, mas que eu seja ajudar o outro, que eu vou de encontro ao outro, que nada gira, que o mundo, que tudo, sou eu nesse momento, que o outro também está precisando, que o outro também está necessitando. Então é sair até de mim e enxergar o outro nesse momento. Enxergue, que possamos consolar, que possamos ajudar, que possamos suportar uns aos outros, que possamos encorajar. Verbos não faltam nesse momento para que eu possa falar, que você possa utilizar, que você possa se esforçar. É o esforço agora de colocarmos isso em prática, de consolar, de suportar, de encorajar, de admoestar, de edificar, motivar. Que você seja, mais do que nunca, um meio da graça do Senhor no seu lar. Mais do que nunca, que você seja um meio da graça de Deus na vida dos seus filhos. Que você confesse as suas dificuldades, que você admita que está sendo difícil agora, mas que você não se entregue a elas, que você consiga lidar de uma forma que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor com essas emoções. Sabemos que todas as nossas emoções, além do nosso físico, né, foram danificados a partir do Éden, a partir da queda do homem. Sim, as nossas emoções, Deus nos fez nos fez a sua imagem e semelhança, e as nossas emoções, elas eram a imagem também, a semelhança dele, mas a partir ali da queda, tudo isso foi danificado, e a gente deve aprender isso, a gente deve saber disso, de estarmos conscientes disso, que nós pecamos quando não respondemos de forma amorosa, que nós colocamos a culpa daquilo que estamos sentindo no outro. Então, nesse momento, que você possa aprender, que você possa tentar seguir alguns desses passos, lidar com eles de uma forma mais que agrade ao Senhor, mesmo sendo difícil. Que você consiga acolher nesse momento, que você seja um apoio emocional para o seu próximo, que você seja um apoio emocional para os seus filhos, um apoio emocional para o seu cônjuge,
que você consiga ser sensível ao outro nesse momento, que você possa trazer esse ambiente, né, para o seu lar, de que eu estou disponível para você, meu filho, estou disponível para você, meu esposo, minha esposa, meu pai, a minha mãe, eu estou disponível para você, meu amigo, eu estou com meus ouvidos, com meu coração aberto para te escutar, para te ajudar, para reforçar que nós estamos juntos nesse momento. Reforçar que estamos nesse momento juntos, mesmo sendo difícil, mas estamos acreditando que Deus sempre esteve, está e vai estar no controle dessa situação. Então conte conosco, conte comigo, conte com os pastores na nossa igreja. Se você está passando por uma dificuldade maior do que aquela que você não consegue suportar, entre em contato conosco, entre em contato com os pastores, nos chame. Se você não quiser ligar, chame no direct, envie uma mensagem. Nós estamos disponíveis, eu estou disponível para te ajudar, para falar, para conversar, para te ouvir nesse momento. E se preciso for, se você vê que tem um amigo, uma pessoa que já procurou uma ajuda, mas não está conseguindo, se necessário for procurar uma ajuda profissional também, procure pessoas de confiança para você estar falando, pessoas que podem estar indicando profissionais para que possa estar ajudando nesse momento. Então, mais do que nunca, estejamos dispostos e disponíveis aos outros. Que possamos ser um meio de graça do Senhor nesse momento. Eu espero que essa palavra possa ter te ajudado nesse momento, que possa ter chegado até o seu coração, que você possa ter aprendido algo. Se você aprendeu, ou se você já soubesse disso, se você já sabe disso e já está fazendo alguns passos dele, mas ensine às outras pessoas, aquelas pessoas que não têm conhecimento, quem sabe aos seus pais, aos seus filhos, e ajude. Vamos estar juntos nesse momento, confiando no Senhor, orando uns pelos outros e sabendo que toda dor é por enquanto, que tudo é passageiro nessa terra e que Deus está a todo momento nos ajudando, que Ele se importa sim conosco, se importa com sua dor. Deus, Ele se importa com as suas emoções, sim. Se você não está conseguindo lidar com elas, nos procure com elas, nos procure e procure ajuda, tá bom? Então, essa foi a minha palavra nesta manhã para todos vocês. Agradeço a rica e maravilhosa oportunidade de estar nesse momento falando e expressando um pouco. Também, da mesma forma que é benéfico falar, escutar, que eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo, e tudo isso é bastante motivador para mim nesse momento. Então, conte conosco. Eu agradeço a todos que esteve aí conosco nesse momento, agradeço mesmo de coração. E não sei se tem alguma pergunta, se tiver alguma pergunta aí, vou estar orando, agradecendo nesse momento por esse momento que estivemos juntos, tá bom? Então, nesse momento, se você tiver oportunidade de fechar os seus olhos e juntos estarmos orando, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. E também orar por todos aqueles que estão passando por momentos bem difíceis com as suas emoções. Não estão sabendo lidar, não estão conseguindo procurar ajuda, e que possamos ser um canal de bênção do Senhor nesse momento. Amém? Senhor, queremos nesta manhã te louvar e te agradecer, te bendizer, Pai, por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes, falando do Teu amor, falando, Pai, e aprendendo sobre nossas emoções nesse tempo tão atípico que estamos vivenciando. São bastante reações e emoções e sentimentos que estão vindo à tona, e muitas delas nós não estamos conseguindo lidar, não estamos conseguindo falar sobre elas, estamos tendo dificuldade em lidar com uns com os outros dentro dos nossos lares. Que o Senhor, mais do que nunca, te pedimos que a Tua graça nos alcance. Alcance essas pessoas, nos alcance nesses dias. Nós confessamos que não está sendo fácil, nós confessamos, Pai, que muitas vezes nos entregamos às nossas emoções, que nos entregamos aos nossos sentimentos, Senhor.
mas que eles muitas vezes, Pai, eles nos enganam, que o nosso coração ele nos engana, e muitas vezes respondemos de forma má àqueles que nos rodeiam, ou nos entregamos a tudo isso que estamos sentindo, Pai. E sabemos que tudo isso muitas vezes vai de encontro ao Senhor, vai de encontro, Pai, a tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Então nós pedimos perdão, nós reconhecemos que nossas emoções muitas vezes estão fragilizadas, que nossas emoções não têm sido uma forma de gratidão ao Senhor. E que possamos, através da Tua graça, aprender diariamente a lidar com elas, a lidar de uma forma mais bíblica delas, através delas, Senhor. Que as nossas emoções possam ser redimidas pelo Senhor. Pai, nos ajuda nesse momento, ajuda tantos outros que estão sofrendo com ansiedades, com tristezas profundas, que muitas vezes não estão tendo forças físicas e nem mentais para lidar com tudo isso. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos incomode, que possamos aprender a estar disposto a falar sobre isso, a falar sobre as nossas emoções, a ensinar os nossos filhos, a ensinar como lidar com circunstâncias, dificuldades da vida, porque elas sempre vão existir. Que o Senhor possa trazer um bálsamo sobre os nossos corações, trazer um bálsamo, Senhor, sobre as nossas emoções, trazer calma às nossas vidas nesses momentos de tribulação, de tensão. Pai, dá-nos força, porque há dias que estamos sobrecarregados, há dias que estamos cansados, Pai, em lidar com tantas circunstâncias e dificuldades que estão vindo sobre nós. Nós reconhecemos mais do que nunca que agora precisamos, carecemos do Senhor e do nosso próximo, e que o Senhor, Pai, nos use, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos envie, mesmo distante, com a nossa fala, com o nosso ouvido, a escutar, a amar o nosso próximo e aqueles que estão conosco dentro dos nossos lares. Que o Senhor nos ajude nesse momento, que o Senhor faça o Teu nome ser conhecido através de nós. Nesse momento é o que te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Agradeço por tudo e por todos que estiveram aí conosco neste momento, e que o Senhor nos abençoe em mais um domingo. Mais tarde estaremos no nosso culto aí online. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o Senhor possa abençoar a sua família nesse domingo. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade, todos que estiveram comigo até agora aqui, tá? Um beijo no coração de todos vocês e que o Senhor os abençoe. Amém?